Graça e paz, queridos. Amém. Podeis tomar seu assento. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Aleluia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos 9, a partir do versículo 36. Ali está na versão King James, mas eu vou ler em outra versão aqui, atualizada e revisada. A partir do versículo diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, ou Tabata, que traduzida quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e as esmolas que fazia. Ora, aconteceu dias que ela, adoecendo, morreu, e tendo-a levado, a colocaram num cenáculo ou num quarto superior ou alto. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: não te demores, vem vir ter conosco. E Pedro levantou-se e foi com eles. E quando chegou, levaram-no ao cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-se as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, vendo-lhe, ela, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos e as viúvas, e apresentou-se viva. Tornou-se isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Só até aqui. Pode fechar os seus olhos por um instante. Eu sei que você veio aqui nesta noite para tributar a sua adoração ao Senhor, e que o seu coração possa ser preenchido pelo Senhor. Pai, nós lemos a Tua palavra, nos submetemos a ela e à direção do Teu Espírito. Pai, fala com a Tua igreja nesta noite. Senhor, da mesma forma que o Teu Espírito trouxe inquietação ao meu espírito, Senhor, que eu possa ser suprido pelo Senhor e partilhar com a Tua igreja aquilo que foi gerado em meu coração. Pai, ministra-nos nesta noite, que possamos sair daqui, Senhor, impactados pela Tua palavra, transformados pela Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo do Senhor. Amém. Amém. Amados, eu confesso a vocês que esse texto é um texto rico, muito rico, em detalhes. E na medida em que eu fui lendo e relendo, Deus foi trazendo coisas ao meu coração. E eu confesso que eu fui, por um momento, transbordado pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Porque quando a gente vai revendo os detalhes que o autor fala desse texto, eu confesso a você que me dá uma vontade imensa de sair correndo, porque a gente vê o quanto nós somos negligentes daquilo que Deus nos confiou. Amém? O texto em que nós lemos retrata a história de uma mulher que servia ao Senhor com uma intensidade, com uma devoção, com um carinho, com um amor, de forma incompreensível.
E essa semana eu tive a oportunidade de passar pela Via Dutra por 2 vezes, e eu vi alguns peregrinos indo a pé para Aparecida. Não que nós vamos exaltar isso, porque a gente entende que nenhum sacrifício é maior do que o sacrifício que Jesus fez na cruz. Mas quando você olha alguém, como foi ministrado aqui, disposto a ir diante daquilo que ela crê, daquilo que ela acredita, não há barreiras, não há limites que não possam ser superados. E a Bíblia diz que nessa cidade, Jope, havia uma mulher com um nome aramaico que traduzido para o grego dizia ser Dorcas. Dorca, o seu significado é uma gazela, mulher ágil, rápida. Então alguém que tinha uma disposição, que eu acredito semelhante à da minha esposa, ela se auto-renova nas suas forças. E essa cidade, ela ficava à costa do Mediterrâneo, e é uma cidade portuária, e ela era uma das principais, e foi neste porto, né, que era na principal porto da Palestina, hoje conhecida como Tel Aviv, que habitava essa mulher. E no princípio da igreja, os ajuntamentos eram feitos em casas, em pequenos vilarejos, em pequenas comunidades, e a igreja ela surgiu nas casas, e Dorcas provavelmente era uma dessas casas. A casa de Dorcas era uma dessas casas onde as pessoas se reuniam como costume. E a Bíblia diz que aquela mulher servia a Deus com uma coisa. O que ela fazia? Túnica e vestimentas para a comunidade carente, para os pobres. Então o seu objeto ministerial era uma agulha, e com essa agulha ela fazia algo grandioso para Deus. Então ela não tinha qualificação, não tinha relação social, não tinha formação teológica, ela não tinha grandes habilidades na verbalização, ela tinha um ofício, e com este ofício ela servia ao Senhor. Então, se fosse olhar para os dias de hoje, né, ela não tinha uma máquina de costura de última geração, ela tinha uma pequena agulha, e a Bíblia diz que ela servia ao Senhor com amor. E esse é o tema da mensagem desta noite: servir ao Senhor com amor. E quando nós olhamos e percebemos isso, esse amor, esta devoção, nós aprendemos algumas coisas. Que ninguém que serve ao Senhor continua agindo da mesma forma. Quando você tem esse encontro genuíno com o Senhor, o desejo de servir é maior. E nós observamos essa situação desta mulher. Ela não gozava de uma posição social elevada, ela não tinha nenhum grau acadêmico, não gozava de popularidade, mas ela verdadeiramente servia ao Senhor com amor. Então ela nos ensina que uma pequena agulha e um pouco de amor podemos fazer muito bem a Deus e aos outros. E no versículo 36, que nós acabamos de ler, diz que ela era notável de boas obras. Ela não era simplesmente faladora, ela era fazedora. Porque tem muita gente que fala que faz, mas não faz. Então, quando nós observamos que ela tinha grandes obras com uma agulha e amor.
E ela tinha uma fé que era colocada em ação. E quando nós observamos isso, irmãos, nós vemos que às vezes os nossos sentimentos humanos, eles são inclinados para que possamos fazer boas obras, mas muitas vezes negligenciamos essas boas obras, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que não provém de fé é pecado, e aquele que deseja ou que sabe fazer o bem e não o faz, também comete pecado. E quando você olha para esse texto, nós vemos que essa mulher praticava verdadeiramente o cristianismo. E a primeira coisa que eu aprendo com isso, e é uma das coisas que é mais desafiadora para nós, é nos colocarmos na posição de discípulo de Jesus, que é a primeira coisa que eu queria pensar com você. O maior desafio que a igreja de hoje enfrenta é ser um bom discípulo. Porque quando Jesus nos chamou e nos preparou, ou tem nos chamado, Ele nos chama para que nós possamos dar continuidade ao seu ministério. E quando nós olhamos para essa mulher, ela era uma cristã que colocava a sua fé em ação. Porque você observa, todas as vezes que Jesus, revelando o seu ministério, ou todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, Deus não precisa de nós para nada. Ele pode fazer tudo, mas Ele nos quer participante dos seus atos. Exemplo, quando Marta e Maria mandou chamar Jesus porque Lázaro havia adoecido e a enfermidade dele dava sinais da morte, Jesus chegou naquela casa dias após dele já ter sido sepultado. E quando Jesus foi até o sepulcro, ele poderia remover a pedra, não poderia? Sim ou não? Mas por que ele chamou para que todos participassem? Remova a pedra. Ele quer que nós sejamos participantes dos milagres que nós desejamos, daquilo que nós buscamos. Quando Moisés clamou ao Senhor, ele tinha sobre ele uma vara, e essa foi objeto de milagre. Quando a mulher foi procurar o profeta porque estava tendo dificuldades de honrar os seus compromissos financeiros, e ela foi dizer: olha, eu tenho uma dívida a ser paga, os credores estão batendo a minha porta, vão levar os meus filhos como escravo e eu não tenho nada. Ele disse: você tem alguma coisa? O que tu tens em casa? Um pouco de azeite. Ninguém que vem até o Senhor não tenha nada que possa ser objeto de milagre. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, amado, mas se você precisa de algo grande, comece com o pouco que você tem, porque é o que a Bíblia diz: se tu fores fiel no pouco, sobre o muito te acrescentarei. Porque observa na lei da semeadura, que a própria palavra de Deus nos ensina, querido, você nunca colherá o que você semeou, você colherá muito mais. Então tudo que o homem semear, certamente, e colherá mais. Fez mal a alguém? Vai receber porções triplicadas ou quadriplicadas da semente que você plantou. Fez o bem? Você vai receber na mesma proporção, 4 ou 5 vezes mais. Ninguém colhe na mesma proporção que semeou, sempre virá mais. E a Bíblia vai dando essa orientação, que essa mulher, ela gozava de uma doutrina, mas não por força do seu conhecimento, mas pelo seu sentimento humano. Ela possuía boas obras. Possuía boas obras. Às vezes as pessoas querem falar: Senhor, eu quero te servir, mas posso servir aonde? Se você tem uma agulha, você está apto para servir. Nós podemos servir. A segunda coisa,
verso 39. Põe para mim o verso 39. Atos 9, 39. Tirou aí? E levantando-se Pedro, foi ter com ela. E quando chegou, levaram as viúvas que o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com eles. Então observa que o que essa mulher fez ou fazia marcou de tal forma pessoas que não se conformavam com a perda por força daquilo que ela estava fazendo. Ela tinha um ministério específico na qual ela dedicava o seu tempo, fazia com amor, com carinho, com dedicação, uma capacidade natural que Deus deu a ela, e que muitas pessoas não utilizam no dia de hoje. Porque o que você tem, amado, pode ser o seu ministério, pode ser a ferramenta que Deus está te dando para fazer grandes coisas no Senhor. Sabe o que mais me deixa intrigado com isso? Que esse ministério, ele era aceitável ao Senhor, porque esse ministério trouxe alívio e conforto às pessoas. Às vezes as pessoas acham que o serviço no Senhor só está atrelado às questões ministeriais da comunidade, da igreja. Às vezes não. Às vezes o que você faz aí tem mais efeito do que faz aqui. Às vezes o que você faz no silêncio afeta mais as pessoas do que você possa imaginar. Porque é o que a Bíblia diz, que as mulheres, quando receberam Pedro, elas tinham em suas mãos a história de dedicação daquela mulher. Sabe o que você fez? O que você afetou pessoas? E o interessante é que a Bíblia diz que ninguém pode ser salvo pelas suas obras, mas as suas obras, elas te seguem. As suas obras, elas são efetivas. Abra comigo em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. A Bíblia diz assim, verso 8: porque pela graça sois salvos, não por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora põe para mim 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas, as quais Deus preparou para que andemos nela. Então compare. O primeiro, Paulo está dizendo, não são as suas obras objetos da sua salvação. Não adianta você pegar uma cruz e ir para a Aparecida, que isso vai te salvar. Não adianta você fazer 40 dias de jejum, sacrificar o seu corpo, se as suas obras não são obras de salvação. E no 10, ele diz que aqueles que são salvos enfatizam o resultado das obras. As obras não te salvam, mas elas são produtos daqueles que são salvos. Então, se você é salvo, você verdadeiramente vai fazer obras que vão marcar e ecoar para uma eternidade. Amém? Aí você vê uma mulher que servia com amor, com dedicação, com empenho, que provavelmente não reclamava por não possuir uma máquina de costura. A sua atitude e o seu trabalho desempenhavam um amor grandioso. E é isso que às vezes está faltando na essência da igreja: amar
forma intensa aquilo que Deus confiou. E a terceira coisa, que ela era amada por muitos. Existe um texto que eu esqueci, mas a Bíblia diz que havia um rei que foi muito mal a Israel. E a Bíblia diz que ele morreu sem deixar saudades. Sabe aquele que morreu e teve que ir a pé? Sabe aquele que falou, cara, vai sozinho, porque pessoas que no decorrer da sua vida não foi capaz de ser amado por ninguém. Nesses últimos meses, infelizmente, nós temos perdido muitas pessoas. E às vezes nós somos convidados a fazer algumas cerimônias fúnebres, e algumas nos marcam e outras também nos marcam. Eu lembro que em um desses cerimoniais eu estava aguardando para fazer o cerimonial, qual foi convidado a fazer, e quando eu entrei em uma das salas separadas, só tinha que ia partir, a esposa e o filho. E você olhava no semblante dos dois, não havia nenhuma afeição. Então você imagina você partir sem deixar saudades, você partir e não marcar o coração de ninguém. Já viu aquele dito popular, e algumas vezes a gente escuta, já foi? Tão amável que era. Então, quando essa mulher morreu, a Bíblia diz que muitas pessoas veio chorar a sua partida. E o desejo deles era que ela permanecesse com eles. Ao ponto de que a Bíblia diz que muitas mulheres choraram, levaram para o quarto superior, ou limparam o seu corpo, e 2 anônimos foram ir até Pedro, porque ele estava em uma cidade próxima, 25 quilômetros, e disseram assim: olha, não vamos sepultá-la, vamos esperar Pedro, porque havia um desejo no coração das pessoas que ela não partisse. E aí você observa que tudo aquilo que ela ministrou ficou impregnado no coração das pessoas, porque acreditavam que Deus era capaz de ressurgi-la, trazer de nova vida. E tanta foi a tristeza que eles sentiram de pedir que Pedro orasse por um milagre. Não enterraram ela rapidamente, como era de costume. Deixaram ela ali, porque tinham esperança que Pedro pudesse vivê-la. Então, quando você exerce um ministério a qual as pessoas se apaixonam por aquilo que você faz, ninguém quer que você parta. As pessoas querem que você permaneça. Porque a pior coisa que tem é quando as pessoas desejam a sua partida. E quando você passa, você deve marcar as pessoas em amor. E a quarta coisa que nós podemos ver aqui é ser ressuscitada por Deus. As obras que Dorca fizera tinham muito valor para Deus e para as pessoas que o rodeavam. E o Senhor concedeu que ela voltasse a viver. Coloca para mim o versículo 14.
40, perdão. Desculpa aí. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo que era Pedro, assentou-se. Quando você olha esse texto, fala assim: meu Deus, Pedro chega naquela situação, recebe a informação que a mulher estava morta, as pessoas estavam em prantos, desejavam que ela voltasse, e Pedro manda todo mundo sair, vai para o quarto, dobra o joelho e fala para quem? Fala para quem? O morto. Não fala com Deus, não clama, ele fala pro morto. Não faz uma oração longa, ele simplesmente dá o quê? Uma ordem. Pensa nisso, irmão. Loucura. E eu pergunto aqui: qual é o crente capaz de fazer isso? Dobrar o joelho, falar para o morto, chamar pelo nome e dar uma ordem. Sabe, aí quando você olha isso, irmão, você começa a entender a grandeza do ministério de Cristo, o ministério da igreja, o servir em amor, sabe, a convicção. Porque você imagina, segundo o texto, quando Pedro mandou todo mundo sair e a mulher voltou a viver, Pedro foi e trouxe ela e apresentou a todos. E a Bíblia diz que foi um fuzuê naquela cidade. E que nós observamos aqui, quando Dorcas morreu, nós lemos que algumas das mulheres trabalharam por lavar o corpo, está no versículo 37, e levando ela numa sala superior. Depois nós vemos dois homens no verso 38, identificados trabalhando, indo em uma missão, buscando Pedro em Lida. Terceira coisa, Pedro entrou e exerceu o seu ministério especial de fé e oração. Quarta coisa, as viúvas também ministravam umas às outras. Então o que eu aprendo aqui, irmão? Nada é tão difícil que aconteça na igreja que ninguém possa exercer o seu ministério. Ninguém pode deixar de fazer, porque as coisas saíram do teu controle. Há espaço para os trabalhadores dispostos na igreja. Há espaço para todos aqueles que querem fazer, não que todos possam fazer, mas todos devem fazer. Porque não tem como você não experimentar isso. Aí nós olhamos essa situação, essa abordagem, sabe, introdutiva de Pedro, que é onde ele diz o quê? A restauração para a morte. Porque nós acreditamos, querido, que a morte é o fim, mas não é. Deus, ele, dentro do seu ministério terreno,
ele venceu e triunfou sobre a morte. Ninguém que tenha, colocado a sua vida à disposição do Senhor, não tem o ministério da ressurreição. É o que a Bíblia diz. Pedro, ele fez justamente aquilo que Deus mandou fazer. Se colocou de joelho, reverenciou, reconheceu a grandeza de Deus e exerceu o poder da fé, como o pastor Wilson ministrou aqui, amado. Se você não entender isso, a igreja vai continuar sendo apenas um ajuntamento de pessoas que não desfrutam de tudo isso. E Jesus triunfou sobre a morte. Ninguém vai partir antes de cumprir tudo aquilo que Deus tem chamado para ser e para fazer. Deus pode restaurar todas as áreas da nossa vida, áreas que estão adormecidas, que estão mortas. Abra comigo em Tiago capítulo 5, versículo 13 ao 18. Aleluia. Diz assim: está alguém entre vós aflito? Tem alguém aflito aqui? O que ele diz? Ore. Está alguém contente? Cante. 14. Está entre vós alguém doente? Chame-os e façam o quê? Orem. Que mais? E a oração da fé salvará quem? E o Senhor. E se houver cometido pecado, volta, seriam perdoados. Que mais? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarais. E a oração do justo pode muito em seus. 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. 18. E orou outra vez, e o céu desceu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aleluia. O que Pedro fez? Falou com Dorcas e disse: levanta-te. Irmão, eu quero uma fé dessa. Eu quero uma fé dessa. Em busca de restauração de almas. Devemos testemunhar justamente isso. Coloca Jó 22, 29 para mim, por favor. E Salmo 107, 2. Jó 22, 29. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. Salmo 107, 2. Digam os remidos do Senhor, os que remiu na mão do inimigo. Quando nós olhamos para isso, irmãos, não tem como aquele que está nascendo na fé não crer que Deus é poderoso. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos nos tornando tímidos na fé. Nós estamos nos tornando tímidos na fé. Imagina quando Pedro chega naquela cidade e encontra aquela situação, e Pedro traz aquela mulher. Imagina a alegria dele em apresentar para os santos e para as viúvas.
Amado, Deus quer abençoar o seu ministério, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar a nossa caminhada, Deus quer abençoar a nossa igreja. Aleluia. Mas nós precisamos entender isso. Servir o Senhor em amor, fazer aquilo que Deus te capacitou e te habilitou, porque não existe ministério que não seja produtivo na mão do Senhor. Quando o salmista diz no Salmo 126, verso 6, que ele diz: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus molhos, feixes. Você nunca deixará de colher mais do que você plantou. Nunca. Imagina a alegria no céu para uma pessoa que estava morta voltar a viver. Abra comigo em Lucas capítulo 15, versículos 5 a 8. Aleluia. Diz assim, ó: e achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busque com diligência até achar. 23. Coloca para mim 23. E trazendo o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegrai-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Aleluia. Se coloque de pé, querido. Hoje é noite de ressurreição. Hoje é noite de trazer a vida. Não é tempo de plantear, é tempo de se alegrar. Sabe, amados, quando você olha para essa situação, aonde nós vemos uma discípula de Jesus, servindo em amor, sendo amada por todos, e por um momento perdeu a vida. Talvez na sua caminhada ou na sua formação você também esteja no quarto estágio. Eu não sei que áreas morreram na sua vida, mas hoje é noite de ressurreição. Hoje é noite de trazer a vida, trazer esperança, porque Dorcas, ela não era uma mulher da sociedade, não era graduada, era uma cristã comprometida com o seu profundo amor por Deus e pelo próximo, e com as suas mãos e com a sua agulha ela serviu em amor. Se temos recebido o dom da salvação, nós não podemos deixar de usar os dons e as habilidades para servir ao próximo. Servimos em amor a Deus e aos outros. Qual é o nosso grande problema? O nosso problema é que nós deixamos isso de lado. E hoje é noite de você exercer sua fé, exercer a nossa fé. Eu saí de casa hoje, querido, dando nome às áreas da minha vida que precisa voltar a viver. Foi o que Pedro nos ensinou. Ele dobrou o joelho, disse o nome, e o que ele falou?
Eu quero convidar você nessa noite, você que está aqui, que precisa trazer à vida áreas que estão mortas. Você vai dar nome a elas. Você vai dizer: área financeira, eu digo para você, prospere. Relacionamentos, pessoas que estão adormecidas na fé. Talvez você mesmo. Hoje é dia de milagre. Hoje é noite de milagre. Sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Sabe, amados, quando nós entendemos que precisamos de ajuda, precisamos saber onde buscar. Foi isso que aconteceu. Eles lavaram o corpo, levaram no quarto, esperaram por dias, não sepultaram rapidamente como era de costume, porque sabiam que precisavam de uma intervenção de Deus. Mandaram buscar Pedro. Imagine o desafio. Mas Pedro, ele sabia que a relação é com o alto. Pediu para que todos saíssem. Ficou só ele e o desafio. Aleluia. E essa é a noite de Deus trazer à vida talvez aquilo que morreu. Morreu a alegria, morreu a paixão, morreu a certeza, deu lugar para a incerteza, morreu a capacidade de se reinventar. Às vezes você está esperando morrer no barranco, mas hoje Deus quer trazer de volta a vida áreas que morreram. E talvez você fale: vou pedir ajuda para quem? Para o Senhor, o seu Salvador, aquele que morreu e que ressuscitou por você, para te dar vida. Aleluia. Vamos orar, e se você sentir, você pode sair do seu lugar, porque nós cremos que hoje é noite de